Ele já foi goleiro do Juvenil do Avaí, já foi dono de restaurante, é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc e está cumprindo seu 5º mandato consecutivo. Nesse período todo, em todos esses mandatos, já destinou mais de 2 bilhões de reais em recursos para os catarinenses em diversas frentes. Meu convidado de hoje é o deputado estadual Marcos Vieira. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, Maga. Vamos bater um bom papo. Vamos levar a pronta informação para o cidadão. Estou completamente à sua disposição. Vamos lá. Isso é bom demais. Antes de a gente contar a sua história, falar um pouquinho de tudo que o senhor já fez na política de Santa Catarina, eu quero saber melhor sobre essa história de ter começado no esporte, de ter tido uma participação aí no esporte, deputado. Vamos lá um pouquinho, né? Eu sou nascido aqui em Florianópolis, nasci na Agronômica. Ali perto da minha casa tinha o chamado abrigo de menores, né? Mas não um abrigo de menores infratores, um abrigo de menores administrado por um braço da Igreja Católica, que eram os Irmãos Maristas. Ali tinha o campo da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e o da quinta, praticamente, né? Eram vários campos de futebol. Então, nós ali da Agronômica, juntamente com todos os outros bairros, principalmente próximos da Agronômica, nós jogávamos bola dali, ou praticamente todo dia, final de semana. Tinha domingo ali no abrigo de menores, que dava mais gente assistindo o jogo, por exemplo, do São Luís e o Mangueira, ou do São Luís e o Cruzeiro, do que no próprio campo da Liga. O que era o campo da Liga? Era o Pasto Bode, onde hoje é o Shopping Beira-Mar Norte. Muita gente, muito mais do que num jogo de futebol do Campeonato Catarinense, tá? Então, eu nasci ali, me criei ali, joguei bola ali, aprendi ali, e ali fiz grandes amizades. E dali, evidentemente, eu fui goleiro do Áustria, né, do Jarém Araújo, joguei no Juvenil do Avaí, enfim, joguei umas partidas como titular, mas nunca quis assinar contrato como profissional, não, porque eu imaginava, Maga, o seguinte, né, eu conversando com meu pai, né, eu já não tinha mais mãe. Quando eles me deram um contrato para assinar como profissional, eu levei para casa e sentado com meu pai, eu dizia assim, mas o pai, vem cá, atacante já não ganha bem, naquela época, final da década de 60, imagina um goleiro. Então eu não vou assinar, eu vou preferir estudar. Então, continuei meus estudos, mas continuei jogando a minha bolinha, isso é verdade, né? Até que, quando eu tinha meus 23 anos de idade, 24, meu braço saiu do lugar. E aí eu fiquei praticamente imprestável para o futebol como goleiro. Não, jogava só como zagueiro ou meio de campo, batia a minha bolinha. Mas hoje não bato mais bolinha não, hoje não dá mais tempo. O senhor mencionou que nasceu na Agronômica, o senhor é manezinho então. Mas quando a gente pensa no trabalho do deputado Marcos Vieira, a gente relaciona muito a sua trajetória com a região oeste. Por quê? Como é que aconteceu esse vínculo do senhor, do seu trabalho com a região oeste do estado? Vamos aqui, eu vou remontar um pouquinho, né? O meu pai nasceu no Rio Tavares, né? Foi pescador, e a minha mãe nasceu na Agronômica, onde eu nasci, né? O meu avô paterno, né, era mestre de obras. Então, meu pai, quando começou a namorar com a minha mãe, noivaram e casaram, o meu pai saiu do Rio Tavares, da Lagoa da Conceição, ali daquela região, e veio morar na Agronômica e virou pedreiro junto com o meu avô, mestre de obras, né? Depois virou servidor público, né? Então, ali foi, né? Agora, como é que eu fui parar no Grande Oeste de Santa Catarina? É uma história interessante, né? Tudo isso remonta a 1974, quando eu já era servidor público de Santa Catarina. Eu fiz 2 concursos para o Estado. O primeiro eu passei em 3º lugar, o segundo eu passei em 5º lugar. Fui para o Instituto de Presidente do Estado de Santa Catarina. E exatamente no dia que eu completei 21 anos de idade, tá, eu fui convidado para ir morar em Concórdia, lá no Oeste de Santa Catarina, né? No dia do meu aniversário. E aí o meu pai fez o almoço, e naquele dia eu pedi permissão para o meu pai para sair de casa. E eu saí de casa. E nunca mais voltei. E ele autorizou e o senhor foi? Mas, claro, eu não tinha mais a minha mãe havia falecido muito cedo. Eu sou filho de uma família numerosa, né? Quantos irmãos, deputado? Nós somos, no primeiro casamento do meu pai, 8 irmãos. Meu pai ficou viúvo, né? E uma história muito interessante, que a minha mãe é que indicou a mulher do meu pai, a segunda mulher. Foi ela que pediu para o meu pai casar com aquela moça, ó, Francisco, casa com aquela. E do segundo casamento do meu pai, tivemos mais 4 irmãos. Somos 12 irmãos. 12 irmãos. Dos 2 casamentos, 12 irmãos. Então, é realmente uma família numerosa, né? Então, naquele dia, foi no dia 19 de agosto, no dia do meu aniversário, 19 de agosto de 1974, eu pedi permissão para o meu pai para sair de casa para ir morar em Concórdia. E o pai me consentiu. Então, eu peguei o carro do IPESC, o IPESC me levou até Concórdia, e lá passei 3 anos, né, trabalhando na agência regional do IPESC, e depois eu voltei para cá para terminar os meus estudos. Aí me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em Direito. Então, a minha ligação
né? Com essa Santarém começou nessa época, né? E por que eu conheci outros municípios além de Concórdia, né? Primeiro, eu era obrigado a viajar toda a região do Alto Uruguai para fazer os convênios com as prefeituras municipais. Por quê? Porque naquela época a legislação estadual permitia que os servidores municipais pudessem ter assistência do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, tá? Ali. E depois também, eu tinha um irmão, meu segundo irmão mais velho, era capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, 2 anos antes, ou seja, em 1972, ele foi transferido para Chapecó e, na condição de militar, ele foi nomeado o primeiro diretor da Penitenciária Agrícola de Chapecó. Então, foi o meu irmão Mauri, capitão da Polícia Militar, que instalou a Penitenciária Agrícola de Chapecó. Foi seu primeiro diretor, ele instalou. Então, muitas vezes, o final de semana, eu ia para Chapecó para passar o final de semana com ele, com a minha cunhada, Maria, enfim, com a família dele, e ali aprendi a conhecer muitas pessoas. E toda a região ali. E toda a região ali. Então, eu conheci figuras expoentes da política catarinense, como Vinícius Tortato, que foi fiscal de Fazenda, deputado estadual. Conheci o seu Atílio Fontana, né? O todo-poderoso dono da Sadia. Algumas vezes eu tomei café da manhã na casa do seu Atílio Fontana. Eu conheci toda a diretoria da Sadia, Ivo Frederico Reich, né? O Anselmo Romano Fontana, né? Olavo Rigon, que era o diretor jurídico da Sadia, né? Conheci o senhor Fioravante Massolini, deputado estadual por vários mandatos. E foi ali que começou o seu interesse pela política? Não. Como é que a política entra na sua vida? De que maneira? Vamos lá, é questão de família, né? O meu pai, a origem do meu pai é do PSD, né? Mas o meu segundo irmão mais velho, aquele que eu acabei de citar agora, o Mauri, né? Quando adolescente, quando criança, ele teve tétano. E quem curou o Mauri foi o então senador da República, médico Saulo Ramos, tá? Que foi no Hospital de Caridade. Quando o pai foi pagar a conta, o doutor Saulo disse assim, o Francisco, fique tranquilo, não precisa não, tá? Nós somos amigos. E não cobrou nada do pai. Passado um tempo, o Saulo Ramos, que era do PTB, presidente do PTB de Santa Catarina, né, encontrou o pai no centro da cidade e disse, senhor Chico, vem cá, eu estou precisando de um estafeta na sede do PTB. Você não tem alguém para indicar? O meu pai, no sentido de gratidão, ofereceu o filho mais velho, o Murilo, que tinha 14 anos na época. O Murilo, então, foi ser estafeta do PTB. O que é um estafeta? O estafeta hoje é o office boy. Era o office boy, aquele que... Para fazer o recadinho aqui, ali, exato. Vai no banco, tira um talão de cheque. Compra uma coisa, paga uma conta. Vai lá, compra uma fatia de torta, vai na padaria, compra um pão. Esse era o estafeta, né? O office boy. Tá. Hoje, o office boy. Tá. E o Murilo foi ser o office boy do PTB, né? Quando completou 18 anos, o Murilo se filiou no PTB, né? Porque gostou, trabalhou, enfim. Uhum. E depois nós ganhamos a eleição, né? Quando eu digo nós, porque nós já estávamos tudo engajado com o Murilo, a Aliança Social Trabalhista com Celso Ramos, em 1961. PSD cabeça de chapa, com Celso Ramos, e Francisco da Linha, do PTB, vice-governador. Aliança Social Trabalhista, né? O Valmor de Oliveira, um médico de Laguna, tá? Radicado em Florianópolis, veio a ser o secretário de Estado da Saúde do Celso Ramos. Convidou o Murilo para ser oficial de gabinete. Oficial de gabinete, dentro da estrutura estatal, que é o office boy. O office boy. Não, o estafeta. Então, o estafeta... Subiu um pouquinho de... A nomenclatura mudou. Mudou. De estafeta para office boy. Mas as tarefas continuaram a mesma. O Murilo vai lá no banco, o Murilo vai levar esse ofício, o Murilo vai... Então, o Murilo passou a ser o oficial de gabinete. Não é chefe de gabinete, oficial de gabinete. O chefe de gabinete tem uma função bem mais estratégica, né? O oficial de gabinete é aquele, o estafeta, o office boy. Pô, bem. Só que aí, né, a minha mãe... E o senhor tinha quantos anos nessa época? Nessa época, eu devia ter o quê? Os meus 13 para... Não, menos, desculpe. Eu tinha... A minha mãe, quando faleceu, eu tinha de 11 para 12 anos, eu devia ter os meus 7, 8 anos de idade. Né? Mas eu já, né? E aí, a minha mãe era professora, muito conhecida em Florianópolis, né? A professora Hilda Teodoro Vieira, muito conhecida, né? Então, o PTB, na época, resolveu lançar o Murilo, candidato a vereador pelo PTB em Florianópolis. E o Murilo tinha 21 anos de idade. Tinha 21. E todos nós nos engajamos na campanha dele, na primeira campanha dele, né? E o Murilo foi o segundo mais votado. Uau. Com 21 anos de idade, pelo PTB.
né? Ali foi realmente, né, o pontapé inicial para me gostar de política, não para mim entrar na política, para me gostar de política. Sim. Brilhou Evidente, o olho ali. Né? Ou seja, aquela época não é como hoje, assim, não, era colar cartazes, a gente fazia o chamado... Né? Ainda podia, isso, né? Podia colar cartaz no poste, fazia o grude, o quararuta, enfim, passava o pincel no poste, colava o cartaz, era dessa forma que a gente fazia política, né? E era de casa em casa, convencendo e tal, coisa. E aí eu entrei para fazer política com meu irmão. Meu irmão teve 3 mandatos de vereador aqui em Florianópolis, tá? Ele não ganhou a 4ª eleição, porque ele não quis subir, ele podia ter sido deputado, e depois houve um vazio na nossa família, tá? Até que em 1982 eu quis realizar um sonho e não consegui. Quando eu fui candidato a vereador aqui, com 24 anos, e perdi a eleição. E faltou muito? Não, faltou 40 votos. Caramba! Foi pouco. Para quem, né, faz uma eleição, acompanha uma eleição, 40 votos é nada. Faltou o voto de quem naquela eleição? Eu vou dizer assim, não vou contar a história do que aconteceu. Tá bom. Vai, né? Mas eu tinha tudo para me eleger. Estava bem estruturada a campanha. Isso foi em 82? 82. Tá, então em 82 não foi eleito vereador e na próxima... Não, aí eu segui a minha vida profissional. Continuei fazendo a minha vida profissional, né? Só que eu não desisti da política, né? Eu sempre fui apaixonado por política. Mas na época, eu desisti de tudo, fiquei decepcionado, até que em 1989 apareceu na televisão uma figura que me chamou muita atenção, Mário Covas. Mário Covas, né? E ele naquela fatídica eleição de 89. De 89, tá? O meu primeiro voto para a presidência da República foi para Mário Covas, ali. E ali os programas eram ao vivo, não era nada editado, né? E o Mário Covas me chamava a atenção pela seriedade, pela honestidade que ele deixava transparecer, né? E ali eu resolvi voltar para a política. E eu fui para o PSDB. E aí ali, por conta da figura de Mário Covas, o senhor se filiou ao PSDB? Foi. Ali eu fiz campanha para o Mário Covas, abertamente em Florianópolis. Nós formamos um grupo aqui em Florianópolis de apoio à candidatura do Mário Covas, tá? E foi o município que deu a maior votação proporcional para o Mário Covas no Brasil, tirando o Santos, que é a cidade natal dele. O município que mais deu votação proporcional para o Mário Covas foi Florianópolis, depois de Santos, tá? Então, foi um trabalho, né? E ali conheci, né, pessoas, né? Eu conheci o Francisco Kister, Dirceu Carneiro, Wilson Souza. Nessa época o senhor estava com quantos anos? Eu tinha os meus 28 para 30 anos de idade, nessa época. E aí, em que ano o senhor foi eleito pela primeira vez? Com 53 anos de idade. Aí teve um período... Eu nunca mais tinha sonhado em disputar a eleição. Nunca mais, eu não queria mais. Eu não queria. Porque para mim foi decepcionante aquela eleição que eu disputei de vereador, muito bem estruturada, muito bem organizada, né? Com um apelo que tinha, porque eu fiz um trabalho social muito grande aqui em Florianópolis, né? Se você pegar ali atrás da Assembleia, aqueles morros ali, quem vem lá do Saco de Limões, da antiga fábrica da Coca-Cola ali, né? Eu e uma moça, da professora do Mobral, né? A Cátia, né? Que hoje é médica, né? Ela era professora do Mobral, ela tinha 17 anos, ela me procurou, quando era servidor do Estado, porque o morro chamava-se Morro da Caixa d'Água e não tinha água, né? Então nós fizemos um trabalho social muito grande. Então, da antiga fábrica da Coca-Cola no Saco de Limões até o Morro da Penitenciária, aquele cinturão todo ali, nós estruturamos ali, a Casan nos ajudou depois, o governo do Estado nos ajudou, estruturamos toda, né, a implantação do sistema de água. E no Morro da Caixa d'Água, onde hoje lá tem os ônibus que passam ali em cima, que vão sair lá na Serrinha, né? Ali tem 2 gigantescas, tem a caixa d'água que serve para Florianópolis, a parte baixa, e tem 2 gigantescas caixas d'água que servem para a comunidade. Uma de 250 mil litros e outra lá em cima, mais ainda no Pastinho, de 50 mil litros, né? Eu tenho fotos até hoje, eu me levantava às vezes 4 horas da manhã, né? Eu pegava a bicicleta, ia lá para ver aquelas senhoras, aquelas velhinhas, né? Na bica lavando roupa ou pegando água, né? E botando, né, na cabeça e tomava um cafezinho com elas, enfim, né? Era uma vida sofrida mesmo. Eu vivi aquele momento muito importante e aquilo me deu assim um upgrade na minha vida impressionante, porque eu conheci o outro lado de Florianópolis que eu não conhecia, tá?
E continua ainda. Florianópolis tem 2 lados, tá? Isso é verdade. E esse sentimento enfim, de tentar fazer alguma coisa ou de ver as pessoas passando por aquela situação, é isso que move o senhor também na política, Marcos? Primeiro é por causa de família, né? A minha família sempre foi muito dada, foi muito de ajudar, né? Sempre de colaborar, de estar presente, de ver o que precisa, o que não precisa, onde é que se pode resolver, enfim, né? Minha mãe professora, meu pai foi pescador, depois pedreiro, foi mestre de obra com meu avô, enfim, a nossa família numerosa, né? Nós atendemos muita gente em casa, ali na agronômica, né? Então a gente sempre... As pessoas iam na casa da sua família? Não, isso é normal, sempre foi normal. E a gente gostava, né? Até depois lá na frente eu vou te contar outra história, né? Quando eu me senti um pouco cansado na Assembleia, né? Que a minha mulher me deu um recado, né? Então isso era normal, gente, né? As pessoas iam procurar o meu irmão, procurar minha mãe, procurar o meu pai, né? Era normal, as pessoas precisavam, e a gente com o maior prazer, com a maior alegria, procurava colaborar, né? A gente agradecia que tinha um pouquinho mais, né? E esse pouquinho mais podia ser repartido com quem não tinha, né? E esse trabalho social que eu fiz foi importante, né? Você conhece a Costa da Lagoa? Conheço. Tá bom. Quem colocou a luz na Costa da Lagoa foi por iniciativa minha. No primeiro mandato? Não, antes isso ainda. lá na década de 80. Então o senhor já tinha um mandato sem ter mandato? 80, já né? fazia alguma coisa? Na década de 80. E a engenharia cometeu um erro na instalação daquela rede, né? Uhum. É o distanciamento de um poste para outro. Né? Quanto mais perto um poste do outro, mais esticado fica o cabo elétrico. Se estiver mais distante, ele faz um abaloado. Ali morreu um professor meu, Marcos Cardoso, meu professor de física, né? Uma pessoa muito inteligente. Ele era meu professor no Instituto Estadual de Educação, eu estudava no Instituto Estadual do Instituto, e ele foi passear de barco na Costa da Lagoa, né? Um poste aqui, e aqui era a lagoa, e o fio abaloado. Né? E o mastro do barco pegou no fio e ele morreu eletrocutado. Marcos Cardoso, nunca esqueci isso na minha vida. Né? Isso um ano e meio depois de ter colocado luz na Costa da Lagoa. Né? Mas também foi feito um acordo naquela época. Né? Foi instalada a luz, mas foi feito um acordo de nunca fazer estrada para a Costa da Lagoa. Nunca fazer. Tá? Qual foi a forma que nós encontramos de encurtar a distância de quem quiser ir para a Lagoa? Lá pelo Parque do Rio Vermelho, nós abrimos uma estrada lá dentro, eu ajudei a abrir aquela estrada, e fazer um pequeno trapiche para fazer a transporte das pessoas pelo Rio Vermelho. Ou você pode ir saindo da chamada freguesia da Lagoa, que é o centrinho ali, chamava-se freguesia, ou então pelo Rio Vermelho. Então são 2 opções que você tem, tá? Então essa foi, né, o meu início de vida. O senhor mencionou que as pessoas iam naturalmente na casa de vocês, pedir ajuda e tudo mais. O ato de servir e de receber as pessoas, o senhor mantém até hoje na Alesc, porque o meu departamento de fontes descobriu que o seu gabinete é o gabinete que mais recebe gente lá. O senhor não perdeu esse hábito, talvez então? Não seja, mas o nosso gabinete está entre os 3 mais movimentados da Assembleia, isso com certeza absoluta, né? Com certeza. O senhor gosta de receber as pessoas lá? Gosto, eu adoro. De sentar, de conversar, de ver, de abraçar, de apertar uma mão, de tirar uma foto, né? Eu adoro isso, né? Maga, eu adoro festa de igreja. É o que eu mais sei fazer. Eu adoro. Né? Por quê? Está o convívio com a população, com a nossa gente. Estar perto, o sentir, né? O conversar, né? Muitas vezes o tomar a dor das pessoas, né? Isso é importante. Eu digo assim reiteradas vezes, né? O verdadeiro exercício de um mandato não se dá dentro do prédio da Assembleia, se dá fora. Por isso que o senhor já visitou os 295 municípios mais de uma vez? Que Santa Catarina tem nesses 295 municípios que o senhor conhece e conheceu e que a gente às vezes não conhece? Que Santa Catarina é essa? Um estado plural, muito plural. É extraordinariamente plural, Santa Catarina, né? Nós temos os alemães, os italianos, os japoneses, né? Agora os haitianos, os venezuelanos, enfim. Santa Catarina é um estado plural, mas, sobretudo, ele é um estado solidário, tá? O catarinense gosta de ser solidário. Gosta de ajudar. Gosta de ajudar, gosta de cooperar, né? Tanto que Santa Catarina é o estado mais cooperado do Brasil. Dos quase 8 milhões de habitantes, nós temos mais de 5 milhões vinculados a uma cooperativa.
Tá? Então, o associativismo, o cooperativismo, né? A solidariedade é muito, muito forte em Santa Catarina. Haja visto, veja as enchentes que dá, né? Veja as enchentes que dá. Em qualquer canto do Brasil hoje, né? O catarinense é requisitado para ajudar. Tá? E aqui, aquelas enchentes de 83, meu Deus do céu, gente. Tá? Era todo mundo. Eu fui voluntariamente na enchente de 74 em Tubarão. Eu fui naquela enchente, né? De 74. O que Santa Catarina faz que nenhum outro estado do Brasil faz, na sua opinião? É ser competitivo. Boa. É ser competitivo. Santa Catarina é o segundo estado mais competitivo do Brasil. Do Brasil. Imagina... E tem condições para isso, né? Tem, e muito mais. Imagina esse estado, que é pequeníssimo em termos de território, tem somente 1,1% de território nacional, tem somente 3,7% da população, tá? Mas é o sexto maior produtor de alimentos, é o sexto em arrecadação e o sétimo em exportação. Nós estamos exportando já para quase 180 países do mundo inteiro. Ô Maga, tudo aquilo que Santa Catarina produz, nós catarinenses não conseguimos consumir. Tudo aquilo que Santa Catarina produz, o Brasil não consegue consumir. Mas tudo aquilo que Santa Catarina está produzindo, o mundo inteiro está consumindo. O mundo inteiro está consumindo, gente. Né? Estado pequeníssimo. Você imagina, vai ser o maior estado produtor de suíno do Brasil. Imagina isso, gente. Você sabe quantos suínos nós temos no Brasil, aqui em Santa Catarina? Não. O equivalente à população de Santa Catarina. Tem quase 8 milhões de suínos aqui. Nós somos o segundo maior produtor de frango do Brasil. Você sabe quantos frangos nós temos aqui? De um dia a 40 dias? 212 milhões de frangos. Imagina tudo isso solto. Nós temos que ter para as granjas e deixar os frangos e os suínos soltos. Olha a confusão que ia dar. Tá? Nós estamos chegando quase na terceira posição de ser o maior produtor de leite do Brasil. Só que, vamos lá, você toca no outro ponto, que a gente estudou muita matéria, né? Nós somos o maior produtor de suíno, o maior exportador. O segundo maior produtor de frango, o maior exportador. Nós vamos chegar na terceira produção, no terceiro lugar em produção de leite, mas nós estamos exportando menos de 1% de todo o leite que a gente produz. Isso é muito pouco. Por isso é que nós vivemos permanentemente em crise do leite. A hora que nós tivermos um programa de exportação agregando valor a esse leite, essa crise passa. Porque o Brasil hoje é o mercado consumidor do leite que nós produzimos. O mercado consumidor do leite que nós produzimos tem que ser o mundo inteiro. E é por isso que nós tivemos a ideia de construir na cidade de Pinhalzinho, lá no extremo de Santa Catarina, o chamado Laboratório do Leite. O Laboratório do Leite, ele vem exatamente para fazer a prospecção de novos produtos oriundos da bovinocultura de leite. É prospectar, por exemplo, né? Se nós queremos um bom programa de exportação do nosso leite, é agregar valor. E para agregar valor, nós temos que pesquisar qual é o tipo de iogurte que o americano gosta, qual é o tipo de queijo que a Europa, que a Ásia gosta. Então, a hora que nós descobrimos qual é o produto agregado que eles gostam, nós vamos produzir aqui e vender lá. O senhor mencionou a cidade de Pinhalzinho. O senhor é cidadão honorário também em Pinhalzinho? Não. Ainda não? Só está faltando... o deputado Marcos Vieira é cidadão honorário, foi homenageado com o título de cidadão honorário em 45 cidades de Santa Catarina. Estou certa? Tá. O senhor lembra de alguns desses municípios? Quase todos. Quase todos? Todos eles. Cita 10 para mim, então. Eu vou, por exemplo, o primeiro foi Santo Amaro da Imperatriz. O senhor lembra por ordem? Por ordem. Caramba. Por ordem. Em 2013, eu recebi de Maravilha. Eu fui a 12ª pessoa a receber o título de cidadão honorário de Maravilha. E por que eu recebi o título de Maravilha? Né? Foi interessante, pelo serviço prestado para a cidade e para a região. E eu iniciei o meu discurso dizendo o seguinte, né? Assim, me lembro bem até hoje, né? Sejam bem-vindos os gaúchos que para cá vieram. Sejam bem-vindos os paranaenses que para cá vieram. Para Maravilha, eu estava me referindo, né? Mas também sejam bem-vindos os catarinenses de outros municípios que para cá vieram trabalhar, como eu. Como eu. Fiquei toda arrepiada, ó. Tá? E até hoje eu não larguei Maravilha. Não, estou lá até hoje. Lá batalhando, lutando, contribuindo, conversando, ajudando, colaborando, enfim, né? Então eu tenho, né, por ordem mais ou menos assim, eu tenho Santo Amaro da Imperatriz, eu tenho Maravilha, eu tenho a cidade de Modelo, eu tenho a cidade de Palhoça aqui, eu tenho a cidade de Dionísio Cerqueira, tá? De Dionísio Cerqueira aconteceu um fato interessante, né? Eu fui receber o título no dia do aniversário da cidade.
né? Festa, não é exatamente uma festa de igreja, mas a festa da cidade. Festa É bom da cidade. também. Devia ter umas É bom 5 também. mil pessoas, né, no espaço, né? E eu fui receber a Câmara Municipal, diante de todo aquele público, e me concedeu o título de cidadão honorário. Mas teve alguém no discurso que me antecedeu, que fez o discurso que me antecedeu, meio que me criticou um pouquinho, me deu uma espetada. Mas o que é que ele veio fazer aqui, né? E para receber o título de cidadão honorário? Eu tinha um discurso para ler, e eu disse, não, eu vou abandonar e vou deixar o meu coração me levar. E da metade da minha fala improvisada para frente, eu disse assim para aquela gente toda, para a população: vocês, talvez, quase que com certeza absoluta, não conheceram o primeiro prefeito da cidade. Não conheceram o prefeito. Talvez 90% não sabem dizer o nome do primeiro prefeito. Mas eu quero dizer para vocês que eu conheço o primeiro prefeito. É meu amigo. O primeiro prefeito da cidade foi nomeado pelo governador Irineu Bornaus em 1953. Ele era tenente da Polícia Militar e que daqui saiu para ser chefe de Estado-Maior da Polícia Militar. Coronel Zísimo Moreira. Meu amigo, meu eleitor. Se vocês quiserem, né, eu posso trazer o Coronel Zísimo Moreira o ano que vem no aniversário da cidade aqui. E eu levei ele no dia, o ano seguinte. Questão de honra. E aí eu continuei dizendo o seguinte: a minha ligação com o Dionísio Cerqueira não se dá somente por intermédio do Coronel Zísimo Moreira, né? O meu tio, Vilmar Teodoro, também militar, foi delegado aqui em Dionísio Cerqueira, né? O cunhado do meu irmão foi delegado de Dionísio Cerqueira. E eu conheci Dionísio Cerqueira em 1974, quando aqui andei a cavalo. Essa é a minha ligação com o Dionísio Cerqueira. A minha pequena ligação com o Dionísio Cerqueira. Graças a Deus. Então, eu tenho... Agora, o último título que eu recebi foi da cidade de Xanxerê, né? A Câmara Municipal, por unanimidade, me outorgou esse título, né? Eu sou muito orgulhoso por essas comendas que eu recebo, tá? E todas elas estão lá no meu gabinete, todas elas. Eu ia perguntar para o senhor, como é que é a sensação de ser reconhecido por uma cidade como um cidadão daquela cidade? Impressionante assim? O que sente na hora que recebe? Esse acolhimento que a gente recebe é impressionante, né? É algo indescritível, não dá para... de ficar emocionado mesmo, com certeza absoluta, tá? E assim, olha... O senhor fica emocionado? Com certeza. O senhor é sentimental, deputado? Sou. Não parece. Não, mas eu sou. O que te emociona ainda, além dessas homenagens que são muito bem-vindas? Lembrar da minha família, né? Da história do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus irmãos, né? Isso, a minha infância, né? Com meus colegas, né? Tenho vários deles hoje aí na atividade, bons profissionais, né? Eu tenho colegas de escola que se transformaram em juízes, desembargadores, médicos, professores, né? E das minhas turmas todas, raros foram os que foram para a política, e eu fui um deles. Já que o senhor falou de família, como é que a sua família lida com a sua rotina de parlamentar, que é muito intensa, né? É de muito trabalho, muita viagem. Então, como é que a família lida com isso? Ela me incentiva, né? A minha esposa Ivonete, eu tenho 2 filhas, né? Eu sou casado pela segunda vez, né? A mãe das minhas filhas já faleceu, né? Já faleceu, sou casado pela segunda vez, né? Eu tenho 2 filhas do primeiro casamento, mas não tenho filhos do segundo casamento, né? Mas nós se damos bem, enfim, então eu tenho 2 filhas, a Elísia e a Priscila. A Elísia tem 45 anos, a Priscila tem 42 anos. Ambas são casadas, têm filhos, né? Eu tenho 3 netos, né? E eu não via minhas filhas crescerem, né? A política não me deixou, né? Mas também não estou vendo quase os meus netos crescerem também. A política não está me deixando, né? Mas elas me incentivam muito. E aí eu quero contar uma história para você, que eu ia contar lá atrás, mas acabei contando. Um dia, certa vez no terceiro mandato, um certo dia no terceiro mandato, eu cheguei em casa meio cansado e disse assim para minha mulher: olha, eu estou meio cansado, é muita gente sempre para atender e tal, e coisa. Diz ela assim: não reclama. Eu disse: o que está tentando dizer? Quando tu não tiveres ninguém para receber, é um sinal de que o povo está te mandando embora para casa. E eu entendi aquele recado dela. E nunca mais eu disse aquilo que eu tinha que dizer. Foi a dona Ivonete que Foi. te disse? Dona Ivonete, coberta de razão.
E eu nunca mais... E aí eu disse assim, que venham todos procurar o meu gabinete. E eu quero receber a todos. De novo, fiquei toda arrepiada aqui, porque é bonito ver o trabalho do parlamentar, não só pela produção diária numa casa legislativa, mas também por esse sentimento que move, né, deputado? Mas não é só prefeito e vice-prefeito, vereador Sim, que a gente recebe, o cidadão normal, né? O que eles vão lá no gabinete? Eles vão lá conversar, os pedir ajuda? Os setores produtivos, né, de Santa Catarina me procuram muito, né, os setores produtivos, né? A sociedade civil organizada. Eu recebi antes de vir para cá, eu recebi uma professora de Biguaçu, né? Era uma estudiosa sobre tainha, né? E ela veio lá para conversar comigo sobre uma situação, sobre a situação da tainha, a cultura da tainha, das escolas, aquele negócio todo, né? Porque disseram para ela, né, que eu era uma pessoa que gosta muito de tainha. Que o senhor estoca tainha congelada? Eu estoco tainha, E ela foi lá conversar, e ficamos lá uns 20 minutos conversando, ela e o marido dela, né? E ela disse assim, olha, deputado, eu já voto para o senhor, mas eu nunca tive a oportunidade de estar na frente de um deputado, ela disse. Olha... Nunca na minha vida, eu sou professora há 20 e poucos anos, nunca tive a oportunidade de estar na frente de um deputado. E ela sentada assim na minha mesa junto comigo, nós dois conversando. É isso que nos deixa satisfeitos, né? De dizer o seguinte, deputado não é nada de anormal, é uma pessoa comum igual. Só que está investido em um mandato, mas nada dessa diferença, né? Que, hipoteticamente, é invisível, não está ali. As pessoas veem, né? Pensa que o mandato ele é visível, não é? Ele é invisível, né? Mas a pessoa está investida. Então, ela saiu assim, maravilhosamente bem atendida, contente, feliz. Tirei foto com ela, com o marido dela, né? E pedi para publicar. O senhor o senhor tem um perfil um pouco diferente. Hoje a gente vive um momento da política em que todo mundo é muito midiático, muitas vezes até barulhento e às vezes nem tem tanta entrega, mas faz muito barulho. O senhor faz um mandato um pouquinho diferente. Tem ali a presença nas redes sociais, mas faz um mandato de rua, de em contato com as pessoas. O que faz o senhor preferir esse estilo? Vamos lá, Maga. Eu, quando me elegi deputado, né, eu preparei minha cabeça para ser deputado, para exercer o mandato na sua plenitude, né, e faço até hoje, tá? E aí, eu passei a conhecer Santa Catarina como um todo. Eu já conheci uma grande parte, porque fui dirigente partidário, fui dirigente de empresa, fui secretário de Estado, né, e cheguei a deputado, né? E aí passei a conhecer bem a realidade de Santa Catarina, né? E nós temos um divisor muito grande em Santa Catarina, infelizmente ainda nós temos, né? Nós temos os grandes municípios bem abastados e nós temos os pequenos municípios menos abastados, tá? Que muitas vezes andam mal das pernas, né? Não fossem, né, os chamados repasses voluntários do governo federal, do governo do Estado e emendas parlamentares, eles não têm como sobreviver. Mas tudo isso, eu reputo, é um erro da Constituição de 89, tá? Se você quiser, depois eu posso falar de por que é um erro da Constituição de 89, tá? Eu sou contra extinguir os pequenos municípios, tá? Eu sou contra extinguir, tá? O que eu sou favorável é dar condição a eles de sobrevivência, tá? É o prefeito que está perto do cidadão, é o vice-prefeito que está perto do cidadão, é o vereador que está perto, não é o governador mora longe, o presidente da República mora muito mais longe ainda. Mas quando um cidadão está insatisfeito, o primeiro da lista que ele encontra para apontar o dedo é o do prefeito, do vice-prefeito ou do vereador. Entende? Essa é que é a grande diferença, tá? Essa é a grande diferença. Então, mas eu vou tratar essa questão depois a gente volta do governo. Qual foi o grande erro da Constituição de 89? Tá? Que é simples resolver se o Congresso Nacional quiser resolver. É porque quando foi feito a proposta da divisão do bolo de tudo que se arrecada no Brasil, só se colocou na Constituição de que os impostos são repartidos entre os entes federados. União Federal, Estados e municípios. As taxas não. De lá para cá, o governo federal, no afã de arrecadar cada vez mais, ele criou poucos impostos, mas criou muitas taxas. Imposto travestido de taxa. E essas taxas não são distribuídas pelos entes federados. Então, por isso que a arrecadação da União Federal é extraordinariamente grande em relação aos estados e aos municípios. Se tivessem colocado na Constituição de que os impostos de taxas fossem repartidos entre os entes federados, os municípios estavam todos abarrotados de dinheiro. A União Federal com menos, o Estado com menos e os municípios com mais. É isso que nós precisamos fazer. É dotar os municípios de uma estrutura financeira para poder atender as necessidades da população.
Tá? Você faz uma licitação de uma estrada no município, o Estado faz uma licitação de uma estrada no município, aqui sai mais barato, aqui não, aqui sai mais caro. Porque não é Exato, o município conhece a realidade, o prefeito sabe da realidade, né? Então o prefeito consegue resolver mais rapidamente, com muito mais transparência e com muito mais agilidade, contentando a população. Então, se o Congresso Nacional tivesse feito essa distribuição, impostos e taxas divididos, nós não teríamos problema no Brasil. Hoje, infelizmente, tem. Tá? Hoje é taxa disso, taxa daquilo, taxa disso, taxa daquilo, tudo isso engorda o governo federal. Tá? Então, essa é uma situação. Pois bem, agora, vamos lá. Eu disse para você que existe, né, uma grande disparidade dos grandes municípios mais abastados e os pequenos municípios menos abastados. Tá bom. Como é que eu fui parar no Grande Oeste da Catarina? Tá? Porque eu me tornei um municipalista por convicção. Tá? Eu conheço bem a realidade de cada um dos nossos municípios. Tá? Se você tiver um mapa aqui hoje, né, e você perguntar para mim, cite em 20 minutos o nome de 100, 150 municípios, eu te digo isso de cor e saltado e por região. Tá? Ah, eu sou excepcional? Não. É a vivência. É os anos de estrada. É os anos de reunião, de visita, disso, daquilo, para lá e para cá. Isso, tá? Então, exatamente isso. Tá? Então, eu quero dizer para você, tá, é que eu me tornei um municipalista por convicção. E mais, o Oeste é o que tem a maior quantidade de pequenos e médios municípios. Da BR-116 até a fronteira, nós temos cerca de 143 municípios, dos quais só 5 com mais de 50 mil habitantes. Pela onde decrescente, Chapecó, Concórdia, Caçador, Videira e Xanxerê. O restante tudo pequeno município. Tá? Então lá eu me dei bem, lá é o meu chão. Tá? Eu continuo morando em Florianópolis, eu trabalho lá. Aí eu remonto aquele título de cidadão honorário de maravilha, né? Sejam bem-vindos gaúchos, sejam bem-vindos paranaenses, mas também sejam bem-vindos que para cá vieram para trabalhar. O senhor, quando o senhor fala sobre recursos, emendas e tudo mais, eu lembro do montante, né, destinado pelos seus mandatos, né, pelos mandatos do Antigo e do Novo Testamento, porque é bastante tempo. Então, nisso tudo, juntando tudo, deu mais de 2 bilhões destinados em diversas frentes para os catarinenses, na saúde, na educação, na infraestrutura e tudo mais. É um recorde dentro da Alesc? Não sei dizer. Eu não sei dizer, né? Mas é um valor considerável. Mas todos trabalham, todos se esforçam, né? Nós chegamos nesse ponto de liberar recursos, e aí de forma geral para todos os deputados conseguem liberar, tá? Porque, por exemplo, eu trabalhei 10 anos direto para implantar as chamadas emendas parlamentares impositivas. Tá? O primeiro deputado que fez, né, a proposta de emenda à Constituição foi Juarez Ponticelli, na época, em 2007. Eu fui designado relator da matéria, da emenda constitucional. Tá? Nenhum governador queria aprovada a emenda parlamentar, e eu conduzia aqui, conduzia ali, fui aguentando, fui indo. Quando eu via que ia ser rejeitado, eu tirava de pauta. Quando tinha que avançar numa comissão, eu avançava, enfim, né? Conforme o humor do dia, hoje vai passar. Isso, exatamente isso. Então, foi exatamente em 2017, quando Juarez Ponticelli estava na presidência da Assembleia Legislativa, tá? E foi um dos últimos projetos da gestão dele, quando eu levei para ele, disse assim, Juarez, está prontinha a emenda, tramitou todas as comissões, está finalizada, põe em votação. Não vou botar em votação, não tem acordo de líderes. Aí foi quando nós fizemos o acordo com o Aldo Schneider, que era o líder do governo, botamos em votação e foi aprovado. Então foi aprovado em dezembro de 2017. 10 anos trabalhando em cima disso. E aí depois trabalhamos outro tanto para poder fazer com que os governos se conscientizassem da necessidade de pagar. Tá? Então, e isso tornou o caixa dos municípios um pouco menos apertado. Só quanto é que foi esse ano de pagamento? Quanto? No primeiro semestre? 850 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. Para um município pequeno, movimenta a economia do município, movimenta o comércio. Dá uma folguinha no caixa e tem investimento para fazer. Eu ajudei muito, Maga, a resolver o problema financeiro do Estado também. 2019 e 2020. Tá? Por quê? Vamos lá, uma história interessante que vale a pena a gente contar. Eu, quando me elegi deputado, dá uma crise financeira do Estado, em qualquer setor, o governador mandava um projeto de lei para a Assembleia para aumentar o imposto. Aumentava o imposto, arrecadava mais, resolvia aquele problema, mas no ano seguinte surgia outro problema. Tá bom. Do terceiro mandato para frente, eu pensei assim, mas vem cá, que diabo é isso? A gente vota, aumenta a receita, tampa o buraco, mas volta a questão financeira. Eu disse, eu não vou mais votar, não. Eu não voto mais aumento de imposto. Então, passei a estudar a matéria. Aí na LDO, que eu sou relator, fui relator naquela época da LDO, 2017, eu botei na LDO que o Estado tinha que fazer uma revisão do sistema financeiro, principalmente dos benefícios fiscais e incentivos fiscais em 2018, mandando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Aí,
O governador saiu, foi disputar para o Senado, entrou o vice-governador, não mandou o projeto de lei. Aí editou 2 decretos no final de dezembro de 2018, o 1866 e o 1867, praticando um grande desarranjo da economia de Santa Catarina. Entrou o governador, o Moisés, nós pedimos para ele para revogar os decretos, não quis revogar, nós pedimos para eles receber os setores produtivos, não quis receber, e a bomba caiu na Assembleia Legislativa. Eu era o presidente da comissão, o presidente da casa me chamou e disse, olha, tem esse problema, você quer assumir? Eu digo, assumo. Então assumimos a responsabilidade de fazer toda a negociação da revisão dos benefícios fiscais em Santa Catarina. Chamamos a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil e os setores produtivos, por setor produtivo, não por empresa, por setor produtivo. Na sala da presidência, jogo bem aberto, bem transparente, tudo com hora marcada, nós sentávamos de um lado, os setores produtivos do outro lado, e agora, diz os seus problemas, o que é possível resolver? E foi feito sempre assim. E aí nós temos 4 medidas importantes, Maga, naquela época. Muito importantes mesmo, sim, importantes. Por exemplo, hoje, se você for em qualquer restaurante de Santa Catarina, tá, seja do mais simples ao mais sofisticado, sabe quanto é que você vai pagar de ICMS? Se ele não tiver enquadrado do simples ou no super simples? 3,2% de ICMS só. Somente 3,2%. É pouco? Eu acho que é o razoável. Ah, mas a alimentação está cara. Mas aí é questão do imposto federal, não é nosso. Tá bom. Segundo, nós aumentamos a quantidade de produtos que fazem parte da cesta básica, que são produtos altamente consumidos pela população. Por exemplo, uma das bebidas mais consumidas em Santa Catarina é o chimarrão, erva mate. Naquela época, 2019, 2020, pagava 17% de ICMS. Então, se a gente fosse no supermercado comprar 1 quilo de erva mate, pagava 17%. Hoje você paga 7%. E o senhor é autor da lei que incluiu a erva mate no... Não, foi um conjunto de forças, mas eu simplesmente coordenei o trabalho. Eu era presidente da comissão. Então, nós tiramos 17%, botamos na lista de cesta básica, é a lei que paga 7%. Ninguém nunca mais muda isso. Por exemplo, nós somos o segundo maior produtor de mel do Brasil. Não estava na cesta básica. Nós botamos na cesta básica. Foi criada a cesta básica da construção civil, de produtos de construção civil. Quem um dia não precisou comprar uma telha e um tijolo, que é a chamada cerâmica vermelha, pagava 17%. Entende? Então, nós criamos a cesta básica da construção civil, botamos esses produtos na cesta básica e paga 7%. Foi a terceira medida. A quarta medida mais importante que nós tomamos a decisão é fruto de um estudo que nós fizemos, né? Por que Santa Catarina hoje é esse gigante? Por quê? Porque tem um potencial extraordinário. O que é que nós fizemos? Nós reduzimos o ICMS. Eu cheguei à conclusão de que para se aumentar a arrecadação não é aumentando imposto, é baixar imposto. Atente bem o que eu vou dizer. Para aumentar a arrecadação não é aumentar imposto, é baixar imposto. É produzir e vender mais. É o que nós fizemos. Então, tudo, vou dizer, essa caneta que se você fosse numa loja, pagava 17% de ICMS, hoje você paga 12%. Aí, ao invés de vender uma caneta, vendeu os 3. Perfeito? E aumentou a arrecadação. Aí aumentou a arrecadação. Então, por isso que eu digo o seguinte, nós baixamos o ICMS do início da cadeia produtiva de 17 para 12. Como somos um estado pequeno, territorialmente, pequeno de população, mas nós temos uma indústria pujante, moderna, distribuída regionalmente e consolidada, temos um dos melhores agros do Brasil, então só restou o quê? Transformar Santa Catarina no segundo estado mais competitivo do Brasil e fazer a indústria e o agronegócio produzir, vender e o dinheiro entrando. Você sabe como foi a arrecadação do estado de janeiro, fevereiro e março desse ano? Não. Imagina. 15 bilhões e 400 milhões de reais, Maga. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito trabalho. Do catarinense. Isso. Dá para resolver tudo? Não, mas dá para resolver muita coisa. Se você ligar para o ex-governador Raimundo Colombo e perguntar para ele se na época que ele foi governador ele tinha dinheiro no governo, se ele disser que não, ele falou a verdade. Se você ligar para o governador Moisés e perguntar para ele se da metade do governo dele para frente passou a ter dinheiro, se ele disser que sim, ele também falou a verdade. Foi exatamente ali, 2020, que começou a entrar muito dinheiro no caixa de Santa Catarina, tá? Hoje nós temos um excesso de arrecadação boa todos os anos e temos um superávit invejável quando termina o ano, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. É invejável a situação financeira. E aí, por consequência, os municípios também levaram vantagem. Por quê? Porque 25% de todos os ICMS que se arrecada em Santa Catarina vai para os municípios. Tá? Hoje nenhum prefeito pode reclamar com falta de dinheiro.
O deputado Marcos Vieira é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc, então por isso que ele tem também não só esse conhecimento, mas condições de explicar para a gente, especialmente assuntos que incluem, né, a questão dos impostos e tudo mais. Vamos fazer uma análise de cenário aqui, deputado. O atual governador, Jorginho Melo, pré-candidato à reeleição, com chances reais de eleição até em primeiro turno. Vamos supor que ele seja reeleito. Ele chega para um segundo mandato com a autoestima renovada, né? E com a força da articulação, com a força da máquina e tudo mais. Vai ser uma relação diferente com a Alesc, com o parlamento. Qual vai ser o seu papel, o papel do deputado Marcos Vieira, nesse segundo governo Jorginho? Vamos lá, Maga. Eu aposto muito na reeleição do governador Jorginho Melo, né? Tanto que nós estamos, toda a estrutura partidária da federação, nós estamos apoiando o Jorginho, tá bom? Reeleito. Qual vai ser a conduta dele junto à Assembleia Legislativa, né? E se Marcos Vieira for reeleito, né? Nós vamos continuar sendo, né, aquela pessoa da convergência, do entendimento, da conversa, né? De buscar liberar recursos para todos os municípios de Santa Catarina. Para você ter uma ideia, o ano passado nós liberamos recursos para 240 municípios de Santa Catarina. Então, se nós temos, né, o governador Jorginho Melo com a situação financeira do Estado e o Marcos Vieira na Assembleia, não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos continuar trabalhando para liberar recursos para uma quantidade muito maior de municípios. Usar o nosso mandato para favorecer os municípios, fazer uma descentralização do recurso. É na ponta da linha que está o cidadão. É lá que está o prefeito. E é lá que se resolve a situação. O governador mora longe, o presidente da República mora mais longe. Mas nós, deputados, e o Marcos Vieira, está permanentemente presente na base. E é nessa condição que eu quero me encontrar. Continuar na base, mas pedindo do governo solução para os problemas dos municípios. Falando em municípios, o senhor sabe onde fica cada um dos municípios? Se eu te der um mapa aqui, o senhor sabe onde fica cada um dos municípios de Santa Catarina? Sei sim, Maga, sei. Sabe? Sei. Vamos não aqui. Que a gente tenha algum candidato aí que possa não saber, não é isso, mas o senhor sabe. Não, vamos aqui. Eu não sei de que forma eu vou dizer para você que eu conheço, mas se você me permitir, né, por região. Tá. Por região, eu vou citar assim, por cada região, 6 a 8 das municípios. Posso? Pode. Posso? Valendo. Cita uma região para mim começar. Sul. Sul do estado. Então, vou começar lá para o extremo sul. Passo de Torres, né, Praia Grande, São João do Sul, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Morro Grande, tá? Araranguá, enfim, já deu 10. Já deu 10. Norte agora. Eu só falei do extremo sul. Isso. Eu não falei da ANREC. A ANREC tem Criciúma, tem Sara, Nova Veneza, Siderópolis, Forquilhinha, tem Meleiro, enfim, vamos lá. Norte. O norte do estado. O norte do estado nós começamos ali, do litoral central norte para cima. Então vamos lá. Nós temos São João do Tapiriú, que fica no Vale do Itapocu, nós temos Barra Velha, nós temos Araquari, temos Joinville, temos Itapuá, nós temos Jaraguá, nós temos Xireder, nós temos Guaramirim, Corupá, São Bento do Sul, Campo Alegre, onde a minha mãe deu aula, enfim, já deu aí, já fechou 11. Região Extremo-Oeste agora. Extremo-Oeste? Lá onde tu é o governador. Governador do Extremo-Oeste. Vamos lá no Extremo-Oeste, na faixa de fronteira, né? Nós temos, vou começar da divisa do Paraná com o Rio Grande do Sul. Nós temos Dionísio Cerqueira, nós temos Palma-Sol, nós temos Guarujá do Sul, nós temos Princesa, nós temos São José do Cedro, nós temos Guaraciaba, nós temos Barra Bonita, nós temos Paraíso, nós temos São Miguel do Oeste, nós temos Descanso, nós temos Bandeirante, nós temos Belmonte, nós temos Santa Helena, nós temos Tunápolis, nós temos Iporã do Oeste, nós temos São João do Oeste e temos Itapiranga, Pronto. Que é o berço da Oktoberfest no Brasil. É mais antigo do Blumenau. Muito bem. Tá aprovado. Passou aqui no teste. Vamos aqui, o Meio-Oeste. Meio-Oeste, então tá. Vai lá, Meio-Oeste. Vamos compreender o Meio-Oeste entre Joaçaba e Curitibanos, tá? Ali nós temos, ali naquela região, eu vou começar ali, né? Piratuba, Ipira, Capinzal, Zortea, Lacerdópolis, Erval do Oeste, Erval Velho, Joaçaba, Luzena e Bicaré, Salto Veloso, 13 Tilhas, Arroio 30, Videira, Rio das Antas, Caçador, Matos Costa, Calmon, Lebon Regis, nós temos Monte Carlo, Fraiburgo,
nós temos Campos Novos, enfim. O que mais? Não, acho que tá bom, né? Tá bom, assim tá bom. Deputado, o senhor chegou a ensaiar uma pré-candidatura a governador e depois acabou mudando de ideia. O que te fez mudar de ideia sobre essa candidatura e aí o senhor retoma o projeto de reeleição? Ô, Maga, vamos lá, né, Maga? Eu me preparei para isso, mas evidentemente que as circunstâncias me levaram a dar um passo atrás. Que circunstâncias foram essas, né? Depois de 5 mandatos, de muitos feitos, as pessoas me dizem assim, mas, ô Marcos, e daqui para frente como é que fica? Quem é que vai fiscalizar a implantação do projeto da internet de Santa Catarina? Quem é que vai continuar insistindo com a Celesc para destinar energia de qualidade nas propriedades rurais? Né? Hoje o Estado está bem financeiramente. E quem é que vai pedir para recuperar de vez por todas as rodovias? Quem é que vai pedir para implantar novas rodovias? Quem é que vai insistir com o governo para reformar de vez por todas as escolas de Santa Catarina? Quem é que vai implantar as UTIs, como nós estamos trabalhando muito agora, para implantar UTI em todos os hospitais, né, da BR-282, que vai de São Miguel do Oeste até Joaçaba? E aí as pessoas me dizem assim, mas, ô Marcos, se tu desistir não te candidatares, tu vais estar tentando dizer que estás nos abandonando e nós não queremos ser abandonados. Então, eu não quero sair da vida pública com ar de abandonar alguém. Tá? Eu quero sair da vida pública depois de realizar. E, para tanto, eu preciso de mais um mandato. Eu preciso ver a questão da internet, das rodovias, de acompanhar a questão dos hospitais, da saúde pública, enfim. Então, eu quero trabalhar cada vez mais 4 anos para dar para Santa Catarina um resultado melhor daquilo que o catarinense precisa. Eu quero fazer isso. Então, a gente volta para aquela parte da conversa em que o senhor é uma dessas figuras, né? Passa a ser, portanto, especialmente a partir da próxima legislatura, a figura de um ponto de confiança do próprio governo dentro da Alesc, uma espécie de contrapeso ali também, né? Para a governabilidade, né, veja deputado? Bem, né? O governador Jorginho, quando assumiu o governo, né, foi, né, o início de um governo com um pouco de desconfiança junto à Assembleia Legislativa. Porque ele não detinha a maioria. Então era um desconfiança. Mas foi se construindo uma parceria do governo do Estado com a Assembleia. Hoje existe uma sintonia 100% boa. Então eu não vejo... É uma sintonia boa? Boa. Então, porque eu não vejo como não continuar. Eu não vejo não continuar, né? O Jorginho continuando governador, e nós vamos apoiar o Jorginho, já está decidido, né? E com o Marcos Vieira na Assembleia. Tá? Eu ajudei muito o Jorginho na Assembleia e quero continuar ajudando o Jorginho na Assembleia. Como é que é a relação de vocês dois? Boa, muito boa. Aliás, o Jorginho, né, de muitos anos, ele foi do PSDB, ele foi deputado do PSDB. Foi seu colega de partido? De partido, enfim. E ele tomou outro rumo, o sucesso veio, né? Mas também, de outro lado, eu também me elegi 5 vezes. E nós nos encontramos. Ele na governança e eu como deputado estadual, né? Ele, né, dando toda a atenção para nós e eu procurando dar toda a atenção para ele na Assembleia Legislativa. Agora, não tem como interromper isso hoje, Maga. Não tem como, né? Muitas vezes assim, Marcos, se você não for, vai ficar capenga. Então, faz o teu trabalho, vamos te reeleger e vai continuar produzindo em favor de Santa Catarina. O senhor acredita numa reeleição em primeiro turno? Jorginho, eu acredito sim. Eu acredito pelo que foi feito, pelo que nós ajudamos a fazer, pelos bons propósitos, né? E vamos lá, né? É interessante isso, né? Ele está fazendo o primeiro governo com dinheiro em caixa, mas ele é experiente. Agora imagina ele com dinheiro em caixa, experiente. Vai fazer muito mais. E não tenho dúvida. E o Marcos Vieira poderá ajudar ele cada vez mais se eu for reeleito também deputado, não tenho dúvida. Eu tenho muito ainda que contribuir, né? Se nós já fizemos bastante, fizemos, mas eu tenho muito que contribuir. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tem vários projetos que nós temos que ainda apresentar, tem vários projetos que o governo tem que mandar e nós precisamos melhorar a vida do catarinense. E para melhorar a vida do catarinense é mais um mandato. A relação entre os poderes, né, poder executivo e poder legislativo, os poderes são independentes. Mas não 100% independentes, porque um depende do outro, né? Um precisa do outro, precisa do outro para andar bem. Né? Os poderes têm que ser harmônicos entre si.
Um não pode ser dependente do outro, e não é. A Constituição não determina isso, né? Mas tem que ser harmônicos, né? O Jorginho, o governador Jorginho, conversa com os deputados sobre os projetos de lei a ser mandado para a Assembleia. Os secretários de Estado vão na Assembleia conversar com os deputados vão nas secretarias. Isso é o que mais importante. Briga não constrói hospital, briga não pavimenta rodovia, briga não constrói escola. O que faz o Estado se desenvolver é o entendimento e a convergência, o acordo feito. E é isso que nós estamos procurando fazer na Assembleia Legislativa. E se for reeleito deputado, eu quero continuar trabalhando nesse sentido aqui em Santa Catarina. Nesse ponto aí sobre a reeleição, ainda sobre a reeleição, tem uma questão que é a seguinte: a gente ouve muito, né, sobre renovação, renovar. E quando se fala em renovação, se pensa em pessoas mais jovens para determinadas funções, nesse caso aqui, para a política. Mas a troca pela troca, ela não é garantia de muita coisa, né, deputado? Maca, vamos lá, Maga, que eu quero dizer para você, né? O que é experiência, né? Eu passei 3 mandatos votando projeto para aumentar imposto. Depois eu senti que isso não resolve. Eu fui estudar matéria e ajudei a resolver a situação financeira de Santa Catarina. Aí eu pergunto para você, depois de eu ter ajudado a resolver a situação financeira, depois de eu ter ajudado a resolver a situação financeira de Santa Catarina, eu não vou exercer mais mandato? Agora que o governo tem, e as ideias que eu tenho, como por exemplo, como é que a gente pode criar um novo corredor de escoamento da produção do agronegócio que vem lá do extremo de Santa Catarina? Via a Serra do Corvo Branco, criando um túnel com viaduto, criando um novo eixo. É ali, da 282, na altura de Lages, Painel, Urubici, Grão-Pará, Porto de Imbituba. É esse nicho que a gente tem que pegar, é essa ideia que a gente tem que pegar e tem que levar à frente do próximo mandato. São esses? Dinheiro tem. Vamos lá, né? Quem vai fiscalizar a implantação da internet em todas as rodovias de Santa Catarina? Dinheiro tem para isso. Quem é que vai continuar exigindo da Celesc para fazer a substituição da rede de energia elétrica monofásica e bifásica em trifásica? Tá? Tem que ter alguém experiente, que conheça a realidade, que ajudou a cuidar das finanças do Estado. É esse trabalho que eu quero continuar fazendo na Assembleia Legislativa. E o Jorginho vai se reeleger e nós vamos estar juntos. Eu na Assembleia e ele no governo. Já que a gente está falando do que a gente vê, do que vai ter, né, o futuro do mandato, enfim, da legislatura. Quais serão os problemas de Santa Catarina que precisarão ser resolvidos nos próximos 4 anos, na próxima legislatura, além desses que o senhor citou? Vamos lá. Um problema muito sério que está surgindo em Santa Catarina. Né? A solução do problema cria um outro problema, isso é fato. Nós ajudamos a resolver a situação financeira do Estado. A indústria produziu, o agro produziu, vendeu, vendeu, o dinheiro entrou. Qual foi a consequência disso? Mão de obra. Falta mão de obra em Santa Catarina. Nós estamos importando mão de obra. E qual é a consequência disso? Falta moradia. Então, um dos meus trabalhos no próximo mandato, se a população se entender, tá, é fazer um estudo profundo para resolver a questão de moradia em Santa Catarina. Moradia. Já são milhares de venezuelanos, são milhares de haitianos, são milhares de pessoas que vêm do Pará, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, para Santa Catarina. Né? E está aí um problema de moradia violento. As empresas estão pagando os 3 primeiros meses de aluguel e depois não pagam mais. Esses dias eu fiz uma visita na Braganholo, lá em Faxinal. A indústria já está fazendo um programa de construção de moradias para os empregados dela. É isso que o governo tem que estar atento. Né? Ou seja, resolveu o problema, mas criou outro. Mão de obra, moradia. Tá? Por exemplo, curso técnico. A indústria quer curso técnico, especialista em curso técnico, que dê os eletricistas de nível médio técnico, tá? Que dê o extensionista rural, que dê o zootecnista, que dê o desenhista, né? Que dê o marceneiro, tudo isso de nível técnico. A indústria precisa desse pessoal todo. Tá? Hoje, por exemplo, mudou muito. As minhas filhas saíram de casa com 30 e poucos anos de idade. Por quê? Porque quando completaram 18 anos não tinha uma profissão. Aí entrar direto na faculdade e continuar na casa do pai e da mãe. Até se formar, depois casar e arrumar um emprego. Eu, quando saí de casa, já tinha minha profissão com 21 anos de idade. Nós temos que ter os cursos técnicos em Santa Catarina para qualificar mão de obra para a nossa indústria, para o nosso agro. Né? É o extensionista rural, é o zootecnista, é o agrimensor, é o desenhista, é o marceneiro, enfim, é todo esse pessoal que precisa da gente. E esse é um mandato que a gente vai fazer.
resolvemos a situação financeira do Estado, mas nós temos muita coisa pela frente ainda para fazer. E disposição? E vou pedir mais um mandato. Muito bem. E tem disposição? Com certeza, Deus. Eu agradeço a Deus todo dia por estar me dando saúde. O que eu quero. E boa memória, né? Já que a gente está falando de candidatura, de articulação, eu quero que o senhor me conte qual foi o segredo daquela eleição do Luiz Henrique, quando ele venceu, saiu de 6% e, né, foi a primeira eleição dele, venceu Esperidião Amin. O senhor participou daquele momento. Qual foi o segredo daquela virada, daquela vitória? Ali ali nós tivemos o Dalírio Beber, que foi senador da República, Jaco Anderle, professor que foi falecido, Marco Tebaldi, né? Nós ali montamos um grupo, né? Mas a nossa coligação com o Luiz Henrique em 2002 não se deu naquele momento. Não se deu, foi pelo menos 3, 4 anos antes. Depois da eleição de 98. Não nasceu ali em cima da hora? Não, depois da eleição de 98, né? Quando nós ganhamos a eleição com outro candidato, né? Como eu cunhei uma frase, né? Ganhamos a eleição, mas não levamos governo. 98. Acontece às vezes, né? Ganhamos a eleição, mas não levamos governo. Tá. Aí, nós nos sentimos alijados do processo. Então, eu, Dalírio e Tebaldi, principalmente, junto com Jacó, nós tomamos uma decisão naquela época, 99. Nós temos candidatos à presidência do partido dos nossos municípios. Então, eu fui candidato à presidência aqui em 99, o Dalírio foi em Blumenau e o Tebaldi foi em Joinville. E nós ganhamos as convenções. Dali, nós fomos fazendo as convenções dos demais municípios de Santa Catarina. E ganhamos a maioria dos diretórios já em 99. 2000 era uma eleição municipal, sem muita importância. Então, nós ainda, em 2000, nós repetimos os acordos de 96, para não causar uma turbulência interna no PSDB. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, se eu me surgisse contra, né, a direção estadual, né, podia ter uma intervenção. Então, a gente preferiu dar continuidade a um trabalho que a Executiva Estadual, que não era nossa, de 96 para 2000. Mas, passada a eleição de 2000, nós começamos a trabalhar muito fortemente, tá, para ter o domínio do diretório estadual. E aí nós começamos, foi muito, e fomos para a convenção. E é o trabalho de base. Foi trabalho de base. Quando se deram conta, ganhamos a convenção. Então, essa ideia de que tenha sido, não um lance de sorte, né? Porque, né, não dá para chamar isso de sorte, mas não foi só sorte, né? Foi esse trabalho de formiguinha, de base, acontecendo ali. E aí, criou-se uma dúvida muito grande, né? O partido queria ir com outro candidato, nós queríamos ir com o Luiz Henrique, né? E o José Aníbal, né? Ele era presidente nacional do PSDB. Eu fui a São Paulo conversar com ele e eu vim com ele junto num avião que ele fretou para dar, né, o ok para a coligação com o Luiz Henrique, que ali foi feito. Então, nós desembarcamos aqui no aeroporto Ciro Luz, fomos para a sede do partido e a direção nacional deu a orientação de que a coligação tinha que ser com o Luiz Henrique da Silveira. E aí nós ganhamos aquela eleição, saindo de 6% contra 63%. Meu Deus do céu. Foi uma Que eleição. Quando o senhor lembra disso, foi um dos melhores momentos, um dos grandes dias da sua vida pública? Foi. Meu Deus do céu, olha aqui, eu vou dizer. O primeiro turno, Maga, faltavam uns 10 dias e nós fizemos aqui no Clube dos Oficiais da Polícia Militar na Trindade uma reunião e nós convidamos todos os prefeitos da coligação, do MDB e do PSDB. Nós tínhamos 114 prefeitos. Compareceram 10. Como? O que aconteceu? Foi de chorar. Ninguém acreditava na eleição. Ninguém acreditava. Foi de chorar. O Luiz Henrique chorou copiosamente naquele dia. Eu estava lá. Nós choramos juntos. E por 0,5% nós passamos para o segundo turno. Se tivesse 3 dias mais de eleição, nós estaríamos fora da eleição. E o que é o voto, né? E nós mudamos a eleição, mudamos a história de Santa Catarina. Mudamos a história. E essa é uma eleição que é sempre citada, sempre lembrada pelas nuances que teve, pelos fatos históricos, né? Tanto é que a gente está aqui falando dela. Naquela eleição, Maga, a gente vendia o almoço para comprar o jantar. E não era tainha, né? Não. Eram menos recursos, menos... Eu tinha um Corolla branco, né?
E eu não andava na caravana, né? Eu fazia outros roteiros para poder apaziguar, né? Apagar fogo, fazer acordos, tá? Meu Deus do céu, era... Mas falar de Tainha é coisa boa. É bom, né? Deputado Marcos Vieira, que é um leonino, né? Tem uma característica de protagonista e, enfim, a sua articulação política mostra isso, né? Mas que também é um apreciador de tainha. Tem quantas tainhas congeladas lá agora? Em casa? É o meu hobby. É o meu hobby, Mas né? dá tempo? Dá. É. Dá, sim. Tainha é o meu peixe preferido. Né? Até pela minha origem, né? O meu pai teve rede na Praia do Gravatá, na década de 50. Meu pai tinha rede ali, junto com meu tio Manuel, o Mané, que tinha uma framberia aqui na Agronômica, né? Então, meu pai tinha rede, né? Eu conheço toda aquela região ali. Eu pesquei muito marisco no Costão. Hoje eu não sei muito mais, mas eu acho que eu ainda sei empatar um anzol. Você sabe o que é empatar um anzol, não? Não, é preparar para... Quem vai, né? me escutar depois, né? Poxa vida. Por exemplo, remendar uma tarrafa, né? Com quantas malhas uma tarrafa começa e com quantas malhas ela vai terminar. Como é que se determina a altura de uma tarrafa, quantas braças de roda, né? Como é que se faz o rufo para camarão, se é para peixe ou não, enfim, né? Como é que a gente remenda, né? Como é que dá um nó e meio, enfim, tudo isso eu aprendi com meu pai, né? Então, quando eu era criança ainda, não tinha a estrada da Barra da Lagoa, né? Recém tinha aberto a praia a estrada da Baía da Joaquina, e quem abriu foi o prefeito Acácio Garibaldi de Santiago, né? Na década de 60, quando o Celso Ramos era governador do estado, né? E também a estrada de Canasvieiras, a SC401 aqui, ela foi também aberta na década de 60, né? Então, o meu pai tinha a casa ali na Lagoa, na avenida ali, antigamente também não tinha avenida dos Rendeiros, era areia. A gente pegava a canoa vela, ia até o saquinho atrás do hotel da Praia Mole, pegava o balaio com espinhal, ia para a Praia da Mole, botava lá um espinhal de pandoga, com 300 anzóis, enquanto o espinhal estava na água, a gente ia tirar marisco, né? E depois vinha, né? Com os peixes, marisco, que negócio total. E a tainha, por ser um peixe típico nosso, né? Ser um típico nosso, né? E saboroso, né? Eu vi já lanço de 80 mil tainhas. É algo indescritível, né? Indescritível. Eu vi lanço de 80 mil tainhas. Então, e aí eu gosto pela tainha. Então, eu aprendi a fazer tainha escalada, né? Por que a tainha escalada? Porque antigamente não tinha como armazenar o peixe. Tem que salgar ele e guardar, como camarão, né? O camarão salgado, né? A gente pegava camarão, a quantidade era grande, no telhado da garagem da casa do pai, a gente cozinhava o camarão, salgava ele, botava numa esteira, né, em cima do telhado para secar. Era um camarão seco, porque não tinha geladeira, não tinha nada, não tinha grande sistema de armazenamento de coisa. E ali eu comecei, né? Então, tainha escalada, tainha frita, né? Eu faço feijoada de tainha. Feijoada de tainha? Nunca vi. É coisa gostosa. Eu faço feijoada de tainha, né? O meu neto do meio, o Frederico, disse assim, eu gosto da tainha escalada do vô. Eu gosto da tainha escalada do vô. Então ele pede sempre, né? E eu guardo tudo de forma individual. Cada par de ovos eu armazeno individual, tudo a vácuo. Eu tenho 3 máquinas em casa, pequenininhas assim, de a vácuo. Tudo a vácuo. As moelas eu faço uma porção para mim, para minha mulher, né? Se vai mais alguma pessoa, eu tiro 2 porçõezinhas, enfim. Eu faço a tainha recheada. Eu abro ela pelas costas, né? Tiro todas as espinhas, faço o recheio com pinhão, a moela e a ova da tainha, enfim, e a gente faz a linha de produção, eu faço o recheio, preencho, minha mulher costura ela, armazenamos a vácuo, enfim, né? E eu como tainha de um ano para o outro. Tudo com etiqueta direitinho, tudo. Se eu mostrar para você, como o pinhão. O pinhão, por exemplo, né? Terminou a safra do pinhão, né? Eu pego o pinhão da segunda safra, que é o pinhão macaco, né? Que é o pinhão que fica um pouquinho mais de tempo na araucária, ele cresce um pouco mais, né? E é o pinhão que ele, in natura, eu ponho numa vasilha com água, fecho, põe no freezer, pronto, vou comer daqui a 1 ano. Fica normal. Um camarão, como é que eu guardo? Você pega um camarão branco, né?
Quando eu vejo que ele vai entrar no defeso, tá? Eu compro lá uns 2, 3, 4, 5 quilos de camarão, tá? Para me comer no defeso. Como é que eu guardo? Eu guardo num Tupperware com água dentro. A cabeça fica normal. Você depois deixa descongelar normal e faz o camarão que você quiser. O bafo, o Fica ali, fica normal. fresquinho. Então a gente vai aprendendo na vida. Então eu tenho lá a minha pescada branca, a minha pescada amarela, né? Eu tenho o pampo, por exemplo. O pampo, eu gosto de comer o pampo no sal grosso. Tá? Eu faço uma cama de sal grosso, ponho ele, tempero ele com sal, limão, que ele gosta todo, o sal grosso, põe no forno. Ah, é delícia. Bom demais. Eu sei fazer caldo de camarão, caldo de tainha, tá? Eu já fiz em Brasília. Pra quem? Já fiz em Brasília para o grupo do PSDB. Já fiz, levei tudo aqui, fui de carro. De carro, daqui a Brasília? Farinha, até o tomate, a cebola eu levei, até os temperos eu levei. Deputado. E valeu a pena? Muito. Quantas vezes eu fui no interior do estado? Quantas vezes eu fui? Eu fiz, meu Deus do céu. É uma coisa que eu gosto de fazer. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu tenho ainda 2 perguntas, antes da gente fazer um pergunta e resposta mais rapidinho, mas eu quero ouvir do senhor o seguinte: como é que o senhor quer ser lembrado? Daqui a muitos, muitos anos. Como é que o deputado Marcos Vieira quer ser lembrado? Pessoa comum, normal. O que as pessoas não sabem sobre o Marcos Vieira e que elas deveriam saber? O que eu vou dizer, né? O que os catarinenses precisam saber sobre o senhor? Uma pessoa, além da simplicidade? Não, uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa dedicada, tá? E as pessoas têm que saber que o Marcos Vieira tem muito orgulho de ser político. O Marcos Vieira não tem medo e não tem vergonha de dizer que é político. Eu tenho muito orgulho de que sou político. Tá? O que te faz ter orgulho de ser político? Trabalhar com muita honestidade, com muita transparência, com muita dedicação, tá? Servir. Exercer o mandato é um sacerdócio. Tá? Não tem dia, não tem hora, é só se dedicar, tá certo. E comigo está dando certo. Então tá bom. Agora, para fechar mesmo, eu vou fazer algumas perguntas e o senhor vai responder de pronto. Não precisa explicar, é isso ou aquilo, pode ser? Pode. Vamos lá? Café ou chimarrão? Os dois. Os dois? Aqui o café, lá o chimarrão. É verdade. Tainha frita ou assada? Tu gosta mais da tainhazinha frita. Tainha frita. Com farinha não tem igual. Praia ou serra? Mais serra hoje. Eu fui muito praieiro. Mas agora mudou. Mais serra. Eu gosto. Eu gosto de estar lá. É muito lindo. Eu contemplo aquele visual todo. É bonito. E quem quiser, viaje para lá porque vão ver. Olha as 4 serras que nós temos aqui no sul do estado, Maga. A Serra do Corvo Branco, a Serra do Rio do Rastro, a Serra da Rocinha e a Serra do Faxinal. Meu Deus, que coisa mais linda do mundo. Gramado é bonito porque a mão do homem modificou. E as 4 serras foi a mão de Deus que fez. Profundo. Gabinete ou estrada? Estrada. Isso é fato, estrada. Eu sou estradeiro. Hoje talvez não faço mais uma aventura que eu fazia antigamente de viajar uma noite inteira. Mas eu ainda rodo os meus 2.000 quilômetros por semana. E o que faz tudo isso valer a pena? O de servir, o de querer servir. O de sentir que as pessoas necessitam de uma mão estendida. Os governos, na sua maioria, são muito perversos. Pensam em arrecadar, e muitas vezes não fazem o dever de casa. As pessoas gostam de um carinho, gostam de um aperto de mão, gostam de um abraço, gostam de um sorriso, gostam de uma boa conversa. E às vezes os governos não são assim. Muitas vezes os governos são parede. E nós temos vários exemplos nesse Brasil afora. Muito bem. Obrigada, viu, deputado? Gostei. Que bom. Eu também gostei. Esse é o deputado Marcos Vieira, foi meu convidado deste episódio do Ninguém Morre de Tédio. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.